A primeira coisa do quarto de oração, o primeiro pensamento no quarto da oração é: eu preciso encontrar meu Pai. Quando você transforma seu quarto num lugar de oração, quem você vai encontrar lá? O capeta? Não sei, se tu não ora, o capeta vai estar lá. Quem eu vou encontrar no quarto? O juiz, o vingador? Depende do que você for fazer. Porque Abimeleque estava no quarto, deitado na cama, projetando tomar Sara, deitar com Sara. Aí Deus veio lá na cama e disse: toca nela que eu mato você. Quem dá conta de fazer o quê? Então depende do que você faz no quarto. Mas olha o que ele diz no versículo 6. Quando entrares no teu aposento, fecha a porta e ora ao teu. E o teu que te vê te recompensa. Pronto. A primeira pessoa que você encontra no quarto da oração é o Pai. Pegou não. A primeira coisa que você deve pensar ao entrar no quarto da oração é encontrar com o Pai. E diante do Pai, você abre a sua alma, você expressa as suas necessidades, você expressa as suas dores, ou você se alegra com Ele. Por que quando a gente fala de Pai é só chora papai, papai cuida de você? Não, irmão, cresce, irmão. A gente precisa entender que essa relação de pai e filho, biblicamente falando, não é essas musiquinhas Nutella, eu quero sentar no seu colo. Veja Jesus do céu para a terra, não vai sentar no meu colo não, macho. Não vai não, velho. Eu quero dançar contigo. Jesus vai dizer, eu não danço não. Não, para com isso. Essa relação pai e filho nós somos amigos. Essa relação pai e filho eu gerei você, eu criei você, eu cuido de você, eu exorto você, eu bato em você. Vara. Eu ouço você, eu converso com você, eu exijo de você, eu ensino você. Essa é a relação de pai e filho. Não é esse coitadismo. Eu tenho um pai. O cara não consegue abrir a Bíblia e dizer: Deus é soberano, Deus é criador, Deus é juiz, é salvador. Não, ele pega o microfone: adore o Abba papaizinho. Não, irmão, tá errado esse negócio. Olha só. Quando fores orar, acha o texto. Quando fores orar, entra no teu quarto, fechando a porta, ora, fala, conversa, dialoga. Ora a quem? A teu Pai, que está em secreto. Ele está em secreto. Ou seja, ele se oculta de tudo e todos. Ele se oculta de tudo que é carnal. Ele se oculta do olho carnal. Mas quando você se afasta de tudo para ficar com ele no secreto, ele vai se revelar para você. E teu Pai que está em secreto vai fazer o quê? Te ver secretamente. Ele vai te recompensar. Então, primeiro, seu quarto é a sala de Jesus. E a sala de Jesus é bagunçada? Não, então organiza seu quarto. Segundo, primeira coisa no quarto de oração é pensar no encontro com o Pai. Terceiro, o Pai está em secreto, mas você o encontra no quarto fechado, num ambiente secreto, como eu já disse. Você pode transformar qualquer ambiente secreto num quarto fechado, através da oração. Quarto lugar, a intimidade do quarto secreto e da porta fechada é você se separar de tudo que pode te separar de Deus.
É eu e Deus. Eu vou pensar nas coisas de Deus. Eu vou ouvir músicas aqui agora que me elevem a Deus. Se eu não conseguir orar de joelho, eu vou orar em pé, eu vou orar sentado, eu vou orar deitado, mas eu vou falar com meu Pai. Porque todas as religiões têm seus deuses. Só o Evangelho diz: você tem um Pai. Então, ali no secreto, no encontro com o Pai, você cresce, você é consertado. Por quê? Porque a expressão quarto aqui, pastor Leandro, não é simplesmente quarto como tem na nossa casa. Quem está me ouvindo? Não, é despensa. E quando eu digo despensa, você pode estar pensando, lugar de colocar alimento. Não só. A expressão para quarto aqui, Jesus está falando sobre as casas antigas, que era o modelo que ele pegava como base para falar. A despensa no tempo de Jesus era o ambiente em que se colocava coisas quebradas também. Quebrou um banco, quebrou um sofá, quebrou um prato, uma colher, e coloca lá, não joga fora, coloca lá na despensa. E lá na despensa, o dono da casa se dedicava a arrumar aquela peça quebrada. Quando você for orar, mesmo com a alma quebrada, vá orar. Mesmo com sonhos frustrados, vá orar. Porque o quarto da oração é a despensa onde o Pai conserta tudo que está quebrado. Entra lá. Quinto lugar, a oração pública que não tem oração secreta é hipócrita. Eu sei que existe a pessoa extrovertida e a pessoa introvertida. Só que nós não podemos depender dos nossos temperamentos para cumprirmos nossas missões. O introvertido diz, eu só oro em casa. O extrovertido diz, eu só oro na igreja. A gente me empolga. Não, irmão. Deus conhece a sua introversão na oração. Você ora em silêncio, você ora em lágrimas, você ora calado. Deus conhece o seu jeito extrovertido na oração. Senhor, tem misericórdia, me ajuda logo, senão eu vou desviar. Eu vou descer a mão na cara daquela irmã, na cara daquele irmão, eu vou dar um murro nele. É o extrovertido. Ele compreende, ele entende. Mas a oração do extrovertido publicamente, se ele não tem comunhão secreta, ele é o hipócrita. E o introvertido, se ele só ora no secreto, mas ele não ora em comunhão publicamente, ele é covarde. Aí a gente precisa do domínio próprio, da ação do Espírito em nosso caráter para termos um ministério de oração equilibrado. Porque ministério não é só pregar, cantar, tocar, pastorear. Atos capítulo 6 diz que oração é ministério. Então, qualquer oração pública, função pública, que não seja praticada no secreto, é hipocrisia. O quarto da oração me faz ser em casa o que sou na igreja. Porque facilmente aqui a gente ora, pelo menos assim. Aqui a gente adora, aqui a gente diz que crê. Se a gente ora em casa, a gente está sendo em casa o que a gente é na igreja. Então, a oração no lugar secreto faz a gente vencer as hipocrisias das nossas vidas. E quando eu oro em casa, eu consigo levar para a igreja o que eu recebi em casa. Porque só transborda aqui quem recebeu lá. É por isso que a gente diz assim, eu vou lá na igreja para receber. Hoje eu vou receber. Se você vem receber é porque você não trouxe. E culto não é para receber. Culto é para dar.
Então em casa você recebe como? No quarto da oração. Então existem esses dois tipos de crente, os que recebem e os que dão. Aqueles que apenas recebem é porque vêm para o culto vazio. E culto, irmão, é o encontro do divino com o humano, quando o humano é o garçom e o divino é o cliente. Você dá. Orar no quarto faz eu, como pai, quebrar a maldição comportamental. Por quê? Porque todo mundo diz maldição hereditária. Tu bebe, teu pai bebia, maldição hereditária. Tu xinga, teu pai xingava, maldição hereditária. Tu é adúltero, teu pai era adúltero, maldição hereditária. Não, irmão. Não, irmão. Quando você se entregou para Jesus, se houvesse maldição, palavras faladas sobre sua família, tudo isso já foi anulado quando você creu no sangue que foi derramado na cruz do Calvário. Mas se tem uma coisa que a oração no quarto quebra, é a maldição do comportamento errado. Você como esposa não é perfeita. Eu como marido não sou perfeito. Nossos filhos nos observam. Mas se tem uma coisa que marca a mente de quem nos observa em casa, é o nosso culto. É a nossa devoção. Filhos que conseguem enxergar seus pais de joelhos, jamais esquecerão que apesar das falhas, são dependentes de Deus. Eu já vi acidentes em BRs, que quando nós nos aproximamos, eu vi a oração de rapazes quase morrendo, dizendo: Deus da minha mãe, tem misericórdia de mim. E filhos só sabem que Deus é o seu Deus se te virem de joelhos. Filhos aprendem a orar quando veem seus pais orando. A minha mãe hoje está afastada do evangelho. É vergonhoso, mas eu tenho na minha mente a minha mãe me levando para o círculo de oração, me sentando, se apoiando em meu colo para orar. Eu tenho até hoje em minha mente a minha mãe se levantando do chão para dirigir o culto, e no chão as lágrimas que encharcaram o piso da igreja. No bairro Nossa Senhora da Vitória, no bairro Nelson Costa, no bairro Basílio, no centro de Ilhéus e no bairro chamado Barreiras. 5 lugares que ela dirigiu o ciclo de oração. O versículo que a minha esposa ama. Eu quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Isso faz com que eu não a vejo como uma vergonha, mas alguém que sempre expressou de joelhos sua dependência de Deus.